vamos iniciar uma unidade importantíssima agora. Morfologia, classes de palavras. As famosas classes gramaticais. Farinha do bolo. Todo o estudo que fizermos vai requerer classe gramatical, tipo de palavra. A língua portuguesa nos oferece 10 tipos. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Vamos estudar as 10. Vamos nos preparar bem para os próximos conteúdos. Começando com o substantivo. Na opinião do professor, a classe gramatical mais importante da nossa vida, porque dá nome a tudo que existe. Eu sou um substantivo. Fernando, substantivo próprio. Então vamos começar com o substantivo, certo? Que veremos neste segmento a classificação do substantivo e a flexão de gênero. Mas fique conosco, porque no próximo segmento vamos fechar a flexão, ok? Primeiro segmento. Substantivo, palavra que dá nome a tudo que existe. Não importa, sentimento, eu dou nome ao sentimento, eu dou nome às ações que eu faço, eu dou nome às qualidades, eu dou nome a todos os seres. Eu dou nome, por exemplo, à ação de combater, eu faço o substantivo combate. O adjetivo, ser rico, rico, eu faço o substantivo riqueza. Dou nome às minhas emoções, amor, ódio. Então, o substantivo dá nome a tudo que existe, ok? E nós temos uma classificação para o substantivo. Pode cair em prova sim. Classificação do substantivo. Nós temos 5 critérios aqui de classificação no quadro. 5 critérios. Primeiro deles, o substantivo dá nome a toda uma espécie ou a um ser da espécie. Se der nome a toda a espécie, eu tenho um substantivo comum. Pegando a geografia, o acidente geográfico rio, substantivo comum. Os rios que existem no mundo, acidentes geográficos. Mas aí eu vou pensar um desses acidentes geográficos, um deles, um dos rios, que é o Nilo, banho Egito, o Sudão. Rio, Nilo. Eu tenho o substantivo comum rio e o substantivo próprio Nilo, ok? Rio, aí eu tenho outros, Amazonas, substantivo próprio. Se eu tiver país, uma divisão política, né? País, substantivo comum. Brasil, um dos países, substantivo próprio. Note que o substantivo próprio sempre com letra inicial maiúscula. O comum apenas quando iniciar frase. O próprio sempre com maiúsculo. Primeiro critério, comum ou próprio. Mudei o critério de classificação. Agora é a dependência ou a independência do ser. Nós chamamos isso de substantivo concreto ou abstrato. O concreto independente do ser para existir. O abstrato dependente do ser, de outro ser, para existir também. O exemplo de concreto ali, livro. Concreto. Posso ver, sentir, contato. Abstrato, o amor, um sentimento que só existe em quem está amando. Amor. Livro e amor. Mas vamos delimitar mais o concreto e o abstrato. Eu vou ocupar aqui o espaço e vamos ver, começar com o abstrato. Em que situações eu tenho um substantivo abstrato? Primeira delas, eu dou nome aqui aos sentimentos. Aos sentimentos. Eu dou nome às emoções mais breves, os sentimentos mais duradouros. Dou nome aos sentimentos e às emoções, como o amor que eu dei há pouco, a alegria, substantivos abstratos. Também é abstrato quando eu dou nome às ações, as ações que eu pratico, que alguém pratica, eu dou nome a essas ações. Estudar, vamos fazer o substantivo? O estudo. Trabalhar, o trabalho. Atacar, o ataque. Então, eu dou nome às ações. A origem é a ação, a origem é o verbo. E aí eu faço uma palavra derivada desse verbo, normalmente regressiva, de verbal, uma palavra derivada do verbo, que eu vou chamar então de substantivo, ok? Nome às ações. Eu também dou nome às qualidades e aos estados do ser. Eu tenho uma qualidade. Belo. E aí eu faço substantivo a beleza. Rico, a riqueza. Pobre, a pobreza. Limpo, a limpeza. Então eu crio substantivos a partir da qualidade. A origem é a qualidade. Observação.
Quando o substantivo vem de um adjetivo, nunca é S, sempre Z. Limpeza, riqueza, pobreza, magreza com Z, oriunda de limpo, pobre, magro, ok? Que são adjetivos. E o último, ainda temos como substantivo abstrato os nomes que eu dou aos conceitos, liberalismo, marxismo, capitalismo, são substantivos abstratos. Mapeamos. Sentimentos, emoções, ações, qualidades e conceitos. Aí é abstrato. Mais pé no chão. E quando concreto? Quando o substantivo é dito concreto? Quando um dos nossos sentidos capta esse substantivo. Um dos nossos sentidos capta. Então, eles são substantivos seres independentes. Tão independentes que eles podem ser detectados pelos meus sentidos. Independentes, né? Que eles podem ser captados pelos meus sentidos, aqui ó, seres independentes. Mas também nós chamamos de substantivos concretos as nossas crenças, as entidades religiosas, Nós, seres humanos de fala portuguesa, atribuímos às entidades a independência, né? Então, entidades religiosas, nossas crenças. Por isso, Deus é considerado concreto, tanto que nós dizemos onipresente, onipotente e onisciente. Tudo sabe, tudo pode, está em todos os lugares. Deus é um substantivo concreto. Eu não creio em Deus, mas você quer passar no concurso. Marque lá, consulte a sua gramática, Deus concreto. Anjo é substantivo concreto, ok? Entidades religiosas entram como substantivo concreto. E mais, as criações feitas pelo ser humano, criações humanas de figuras, não é? Como Saci Pererê, como Pato Donald. Pato Donald é um substantivo concreto. Eu, inclusive, leio as histórias do Pato Donald, vejo o Pato Donald. Tá? Então, tem uma criação humana que se torna independente. Eu posso, inclusive, desenhar lá o tio Patinhas. Substantivos concretos, ok? Vão além do que os meus sentidos percebem. Incluam aí todas as crenças, as entidades religiosas e também as criações humanas, toda a nossa criatividade que se reflete nos seres que nós inventamos existir, ok? Concreto e abstrato, agora ficou mais claro, mais detalhado. E nós passamos para o coletivo, que é o terceiro critério. Alguns seres, quando em conjunto, merecem um nome que nós vamos chamar de coletivo, né? Eu tenho um agrupamento de estrelas, e aí eu dou a esse agrupamento de estrelas o nome de constelação. Constelação é um coletivo. Né? Um coletivo. Arquipélago, um coletivo de ilhas. Arquipélago dos Açores, esse conjunto de ilhas. Ainda temos a teca, a expressão teca do grego, que significa coleção. Então eu tenho pinacoteca, coleção de quadros, telas de pintores famosos aí ou não. Né? Discoteca, coleção de discos. Biblioteca, uma coleção de livros organizados, evidentemente. Tá? Biblioteca. Temos então coletivos. Alguns seres merecem ter este tal de coletivo. Uma quarta classificação. O substantivo é simples ou composto. Aí diz respeito à formação das palavras. Né? Simples ou composto? Simples, eu uso apenas um radical. Eu tenho apenas um radical. Flor, flor é o radical, substantivo simples. No composto, eu tenho o verbo beijar mais flor. Eu dou nome a um pássaro, beija-flor, o colibri. Beija-flor, substantivo composto, 2 radicais ou mais. Diferentemente de primitivo e derivado. O que é um substantivo primitivo? O de origem. O derivado, que a partir do primitivo, eu acrescento sufixo ou prefixo e faço nova palavra. De dente eu faço dentista, de ferro eu faço ferreiro, ferrugem, enferrujado. De flor eu faço floreira. Na verdade eu não tenho 2 palavras, eu tenho apenas uma flor com o sufixo eira, que significa aquele que contém, aquela que contém flor. Né? Então vejam que são 5 classificações independentes. O que eu não posso é ter um substantivo comum e próprio ao mesmo tempo. Muito menos um concreto e abstrato ao mesmo tempo, simples e composto ao mesmo tempo, primitivo e derivado ao mesmo tempo. Mas o substantivo pode, um substantivo, passar pelas 5 classificações. É o caso, por exemplo, de cardume, que é comum, é concreto, os peixes estão lá para serem pescados, é coletivo, cardume coletivo de peixes,
É simples e é primitivo. Não vem de outra palavra, uma estrutura só, um radical só. Classificação de todas elas. Classificação dos substantivos. Não erre na hora da sua prova. Ok? Veja a diferença e que são critérios, né, distintos aí de classificação. Certo? Passemos para o próximo ponto, que é flexão. O substantivo é passível de flexão. 3 tipos de flexão. O que é a flexão? A possibilidade de eu alterar a palavra. Por exemplo, quanto ao gênero, do masculino para o feminino. Quanto ao número, do singular para o plural. Quanto ao grau, do aumentativo, do grau normal eu passo para o aumentativo, ou o diminutivo, que é o que nós temos aqui na tela, né? Gênero, número e grau. Nós vamos ver agora gênero. Vamos começar com gênero. E no próximo segmento, está convidado a assistir ao próximo segmento. No próximo segmento, número e grau. Ok? Comecemos com gênero. O substantivo pode ser masculino ou feminino. O primeiro exemplo dado aqui, aluno e aluna, as palavras possuem o que nós chamamos de desinência de gênero, aquele o que eu modifico para a. Aluno, aluna, médico, médica. Consegui o feminino. Às vezes a palavra não tem a desinência de gênero e eu agrego a desinência. Professor, professora. Doutor, doutora. Temos aí o feminino. Algumas palavras exigem uma alteração maior. Por exemplo, ator, eu modifico para atriz. Vejam ali, ator, atriz. Houve uma alteração maior na palavra, né? E, em alguns casos, nós conseguimos o feminino com uma nova palavra. Homem, mulher. Cavalo, égua. Modificamos totalmente a palavra, mas temos o feminino. Tá? Cachorro, cachorra. Só modifiquei a desinência de gênero. Agora, cão já forma uma nova palavra, cadela, ok? Então, nós temos masculino e feminino aí, certo? Mas nós temos que ter muita atenção para uma classificação especial aí, que é a classificação de comum de 2 gêneros, sobrecomum e epiceno. Repito, comum de 2 gêneros, sobrecomum e epiceno. Quando eu utilizo essa classificação? Somente quando eu tenho uma única palavra para o masculino e para o feminino. Eu não modifico a palavra, ela é a mesma para o masculino e para o feminino. Aí eu enquadro numa dessas 3 classificações, desde que eu tenha apenas uma palavra. Diferentemente, por exemplo, de homem e mulher, eu tenho 2 palavras de origem diferente, 2 palavras bem diferentes, mas eu tenho um equivalente no feminino. Nós chamamos de comum de 2 gêneros. No seu dicionário aparece um 2G. Um S de substantivo, mais um 2G. Comum de 2 gêneros. Por exemplo, dentista. Não importa se é homem ou mulher, eu vou dizer dentista. O que altera é o adjunto adnominal aqui. O dentista, a dentista. Meu dentista, minha dentista. Este dentista, esta dentista. Aí nós temos um comum de... O pianista, a pianista. Comum de 2 gêneros. O imigrante, a imigrante. Certo? Mas a palavra dentista não se modifica. Consegui enquadrar aí. Na área do direito, o usucapião, a usucapião. No mesmo sentido, eu posso dizer com o artigo o, masculino, ou com o artigo a, feminino. O usucapião, a usucapião. Segunda classificação é o sobrecomum, e aqui temos a palavra vítima. Neste caso, sobrecomum, nem mesmo o determinante, nem mesmo o artigo ali, o adjunto adnominal, se modifica. Minha vítima, a vítima, esta vítima. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. O João é minha próxima vítima. A Maria é minha próxima vítima. Nem o adjunto adnominal se modifica. É uma palavra feminina que eu uso para seres masculinos e seres femininos. A testemunha é o José, a testemunha é a Maria. Usei testemunha para o masculino e para o feminino, a palavra feminina valendo para os dois sexos aí. E por fim temos o epiceno, classificação epiceno. Quando nos referimos a animais, insetos ou plantas, epiceno. Por isso, cobra. Mas a palavra tem de ser a mesma para o macho e para a fêmea. Uma palavra feminina, a cobra. E se eu quiser designar o sexo do animal, eu utilizo um adjetivo. A cobra macho, vale dizer também a cobra macha.
ou a cobra fêmea. Para insetos também, mosquito. Mosquito macho, mosquito fêmea. Ou mosquito masculino. Né? Mas ele vale para os dois, certo? Macho e fêmea. Então, senhores, para que eu possa utilizar esse trio aqui de classificação, esse trio comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno, eu necessito que a palavra seja exatamente a mesma para o masculino e para o feminino. Com a variante tem determinante, muda, ou IA, o mesmo adjunto adjuminal, com a palavra feminina, e aqui a utilização de macho e fêmea quando necessário determinar o sexo do animal. Vejo que a maioria dos animais, a maioria tem o feminino, gato, gata, né? Nós temos aí elefante, se for asiático, aliá, né? Se for europeu, africano, o feminino de elefante é elefanta, ok? Por isso, cuidado, só cabe essa classificação quando a palavra não se modifica. E aí temos o gênero de substantivos. Pode ser pedido sim em prova? Pode, todo cuidado é necessário. É o primeiro tipo de flexão, né, que vai fechar esse nosso primeiro estudo de substantivo. Porque na sequência, logo na sequência, nós vamos trabalhar com os outros tipos de flexão. Vamos resolver alguns exercícios que já foram prometidos aí, né? Exercícios a respeito da matéria que vimos agora. 2 exercícios nesse segmento, certo? No próximo, mais exercícios. Vamos dar uma olhadinha? Acompanhe na tela aí, põe no visor aí os exercícios. Eu vou ler e vamos ver qual a resposta. São exercícios da banca CES Gran Rio, os dois. Uma banca que faz uma boa quantidade de concurso aí pelo Brasil. Vejamos a questão da CES Gran Rio. Vou ler para vocês. Diz o seguinte: há 3 substantivos em. Há 3 substantivos em. Leio as frases. Alternativa A. Com sérias dificuldades financeiras. Não é esta. Só temos um substantivo. Dificuldades. Sérias e financeiras são adjetivos que circundam dificuldades. Apenas um substantivo. Alternativa B. Não conseguiu prever nem a crise econômica atual. Apenas um substantivo. Crise, porque econômica e atual são adjetivos de crise. Repetiu o que aconteceu com a alternativa C. Vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas. 2 substantivos, arquivos e bibliotecas. Inúteis, o adjetivo que precede os 2. Letra D é a alternativa correta. Alternativa D, acompanhe a alternativa D. Precisa da confirmação e do endosso do impresso. Notem que o artigo aí, os artigos denunciam a presença do substantivo. A confirmação, o endosso ou impresso. 3 substantivos na alternativa D e é a resposta certa aí para o nosso gabarito. Muitos dos blogs e sites mais influentes é a frase da alternativa E. 2 termos em língua estrangeira, blogs e sites, 2 substantivos. Porque influentes nós temos um adjetivo. Por isso, confirmando a alternativa D de dado. Vamos a um outro exercício? Um segundo exercício na matéria vista. CES Gran Rio novamente. Assinale a palavra que só pode ser empregada em um gênero. Eletricista, não. O eletricista, a eletricista. Colega, também não. O colega, a colega. Chefe, também não. Testemunha é a palavra a ser marcada. Foi exemplo dado há pouco. A testemunha feminina, a palavra feminina, serve para o sexo masculino e para o sexo feminino. A testemunha é o Pedro, a testemunha é a Maria. E servente, o servente é a servente, também muda o determinante, né? Comum de 2 gêneros. O que a banca pede aí é o sobrecomum. Só pode ser usado a criança, por exemplo, masculino ou feminino, sendo um homem ou uma mulher, eu vou dizer a criança. Uso o substantivo feminino para determinar. Aí a palavra é um sobrecomum, exemplo de sobrecomum. 2 exercícios da banca CES Gran Rio. E fica aqui o convite para que acompanhem. Vejam bem, nós vamos fechar a flexão. O professor trabalhou com flexão de gênero, temos a de número e a de grau. No próximo segmento, vamos dar uma olhadinha nas 2. Aguardo a presença de vocês. Assistam às nossas aulas.